de modo literal demais, como se referindo exatamente a 60 minutos. É a hora designada, o momento em que o Senhor entraria no vale do sofrimento mais intenso, seguido pela recompensa justa e prometida, a ressurreição, a ascensão e a coroação. No clímax de sua humilhação, seguida imediatamente da exaltação gloriosa, o Filho do Homem é glorificado, o brilho de sua graça e a majestade de sua verdade são realçados. O Pai, ao entregar seu Filho para morrer na cruz e garantir-lhe a recompensa prometida, exibe os atributos divinos, amor, justiça, onipotência, fidelidade, etc. Em toda a sua beleza indescritível e majestosa, eles são exibidos publicamente para que todos os que têm olhos vejam. Com vista à necessidade absoluta de sua morte, Jesus acrescenta: muito solenemente eu lhes declaro. Para essa frase introdutória, veja sobre 1,51, a menos que o grão de trigo ou a semente do grão, qualquer tipo de grão, Marcos 4,28 e Lucas 2,18, caia na terra e morra, ele fica só, mas se morrer, produz muito fruto. A parte da cruz não existe nenhuma colheita espiritual. Sobre a necessidade de morte substitutiva de Cristo, veja também Gênesis 2, 16, 17, Lucas 24, 26, Romanos 3, 23, 25. A ilustração era muito clara, especialmente no momento em que foi dada, apenas uns poucos dias antes da festa religiosa da colheita da Páscoa. As sementes tinham sido enterradas no solo. Como são sementes, elas morreram, mas por meio desse mesmo processo de dissolução, elas tinham produzido colheita abundante. Se uma semente não for semeada, ela permanece só, mas não produz fruto. Do mesmo modo, se Jesus não morresse, ele permaneceria sozinho, sem fruto espiritual, almas salvas para a eternidade. Sua morte, entretanto, resultaria em colheita espiritual abundante. 25 ao 26. Aquele que ama a sua vida a perde, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo a preserva com vista à vida eterna. Se alguém me serve, então que me diga onde eu estou, ali também meu servo estará. E se alguém me serve, o Pai o honrará. A verdade solene afirmada no versículo 24 se aplica a Cristo. A ele somente ele morre como substitutivo e ao fazê-lo produz muito fruto. Mesmo assim, existe um princípio semelhante que opera na esfera do homem. É aquele afirmado nos versículos 25 e 26, a relação entre as duas leis. Uma que se aplica a Cristo e outra a seus discípulos pode ser resumida como segue. Primeiro, quanto a Cristo, para que haja fruto, ele tem de morrer. 2. Quanto ao seu discípulo, ele deve dispor-se a morrer pela causa de Cristo, 25 e 26. Naturalmente, ele não pode fazer isso pela própria força. Em vista do presente contexto e das passagens paralelas nos outros evangelhos, o significado da importante frase, versículo 25 a 26, é como segue: aquele que, quando a questão é entre ele e o evangelho, de um lado, e quem quer que seja querido, pai, mãe, filho, filha, coisas materiais, o mundo inteiro, sua própria vida, Mateus 10, 37, Lucas 17, 32, de outro escolhe. Aqui em 12, 25 tem afeição por, veja, nota 306. O último perecerá para sempre. Eu me envergonharei dele em minha volta, Marcos 8, 38, Lucas 9, 26. Mas aquele que neste mundo, ou seja, no meio da presente geração adúltera e perversa, Marcos 8, 38, se dispõe a sacrificar sua vida por mim e por meu evangelho, Marcos 8, 35, aguardará e preservará, Lucas 17, 33, de modo que florescerá na vida eterna, nas mansões celestiais. Se alguém me serve, então, que me siga pelo caminho todo, embora seja o caminho de autonegação e da cruz. Mateus 16, 24, 10, 38, Marcos 8, 34.
tendo em mente que o caminho da cruz leva à coroa. Ele participará comigo da glória dos céus, habitando para sempre em minha presença. Além disso, meu Pai que me ama o honrará, pois ele honra aqueles que me honram. Que esse é, de fato, o sentido da passagem fica claro quando a mesma, depois de ter sido estudada em seu próprio contexto, é comparada com suas paralelas usando a ARV. Note o seguinte, Mateus 10, 37 e 39. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem por mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, a perderá. Quem toda vida perde a vida, por minha causa, a achará. Mateus 16, 24 ao 26. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, a achará. Pois me aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou o que dará o homem em troca de sua alma? Marcos 8, 34 ao 38. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Lucas 9, 23 ao 26. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si próprio? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Lucas 17, 32 ao 33. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem quiser preservar sua vida, a perderá, e quem a perder de fato, a salvará. 27 ao 28a. Agora minha alma está perturbada, e o que devo dizer? Pai, livra-me desta hora. Mas para este propósito eu vim a esta hora. 28. Pai, glorifica o teu nome. Jesus vem falando da aproximação de sua morte eterna como uma necessidade absoluta. Mas a contemplação da terrível provação enche sua alma de uma angústia infinita. Ele clama agora neste momento. Veja o verso 23, ela chegou a hora. Ela chegou a hora, minha alma está perturbada. A expressão minha alma é simplesmente eu, como se ele tivesse dito, agora eu estou perturbado. As duas expressões são usadas com frequência, por exemplo, em Mateus 20, 28, com 1 Timóteo 2,6, para dar sua alma em resgate de muitos. É o mesmo que dar-se em resgate por muitos, o verbo perturbado ou agitado, sobre os quais veja também 5,7, especialmente 14,1. Aqui o indicativo perfeito passivo indica que essa poderosa perturbação na alma de Cristo já estava acontecendo há algum tempo e agora se tornou muito intensa. Os horrores da cruz iminente estavam sendo sentidos agora como nunca. Até este ponto não existe muita variação nas interpretações. Entretanto, com respeito a Pai, livra-me desta hora, as opiniões variam. Dentre um enorme número de explicações, selecionamos as seguintes. Primeiro, o que devo dizer? Pai, livra-me desta hora. Repare o ponto de interrogação. Mas não. Para este propósito vim para esta hora.
mesmo entre aqueles que aceitam esta apresentação e que de modo coerente creem que Jesus não ofereceu uma oração, mas meramente fez uma pergunta, a diferença de opinião. Alguns pensam que, de fato, ele titubeou por um instante em sua obediência, que por um instante ele se rebelou contra a ideia de ter de sofrer na cruz. Nossa resposta é: nem é possível pensar em tal coisa. Outros, entretanto, aceitam a dupla pergunta de um modo muito mais inocente. Jesus, como eles veem, está simplesmente fazendo uma pergunta retórica. É como se dissesse: o que devo dizer? Vocês pensam que eu vou dizer: Pai, livra-me desta hora? Mas isso é totalmente impossível, porque justamente para este propósito eu cheguei a esta hora. Rejeitamos essa dupla pergunta sob qualquer forma que for apresentada. Fazemos isso não apenas porque toda esta representação, mesmo quando interpretada da melhor e mais sensível forma, como por exemplo fizeram Zahn e Lenski, nos parece uma tentativa de livrar-se de uma dificuldade, mas especialmente porque nas comparáveis agonias do Getsemane, que ocorrem apenas um pouco depois, Jesus não perguntou: devo dizer, Pai, livra-me desta hora? Mas de fato ele orou: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus 26:39. Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Marcos 14:36. Também Lucas 22:42. Não é a verdade que a construção de dupla pergunta seja a única que faz justiça à palavra, mas que dá início à sentença seguinte, veja 4 adiante. 2. E o que devo dizer? Pai, livra-me desta hora? Segundo essa interpretação, a primeira sentença é uma pergunta. A segunda é um pedido positivo. Até aí concordamos inteiramente, mas então esse segundo ponto de vista apresenta uma explicação que é mais interessante e merece exame cuidadoso, isto é, que o que Jesus quis dizer foi: Pai, garanta-me que depois que eu tiver passado por esta hora de agonia e dor, eu possa emergir de modo triunfante. Como um autor colocou: livra-me de toda aflição e morte desta hora. Essa interpretação pode ser a correta, gramaticalmente é possível. A preposição de ou da ek pode ter esse sentido. Veja Apocalipse 3:10. Vista desta forma, essa oração é um pedido de ressurreição. Então deve-se ter como certo que a exaltação, ressurreição, etc. do Senhor, como resultado do seu sofrimento e morte voluntários, é mencionada neste mesmo contexto, 12:23. O versículo 28, que fala da glória do nome do Pai, implica na glória do Filho. Assim, muito pode ser dito em favor dessa exegese. As razões pelas quais, mesmo assim, não estamos seguros de que esta explicação seja correta são: letra A, nas passagens análogas, Mateus 26:39, a ideia não é que o Senhor esteja pedindo para receber uma recompensa depois de ele ter esvaziado o cálice do amargo sofrimento, mas definitivamente que, se possível, ele não tenha nem mesmo que beber desse cálice de modo algum. Veja Mateus 26:42. Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, que tua vontade seja feita. Letra B, tanto em Hebreus 5:7 como em Tiago 5:20, a expressão da morte é que Thanaton significa passar pela experiência da morte. 3. E o que devo dizer? Pai, livra-me dessa hora.
De acordo com a terceira teoria, Jesus realmente se rebelou, tornando-se relutante em seguir rumo à cruz. Mas esta relutância durou apenas um pequeno instante. Nem é necessário dizer que rejeitamos essa ideia sem mais comentários. Número 4. E o que devo dizer? Pai, livra-me desta hora. A vívida realização do temido caráter inexprimível de sua iminente descida ao inferno abalou a alma de Jesus em suas profundezas. Isso não implica desobediência. Um homem pode recuar diante de uma experiência que, no entanto, ele deseja ter, por exemplo, uma cirurgia. Também isso ocorreu com Cristo, embora sua alma estivesse cheia de pavor, ele nem por um segundo se rebelou contra seu Pai. Cumprir aquela vontade era seu desejo mais profundo, tanto agora quanto no Getsemane. Mas ele pergunta se existe outro modo no qual a vontade de Deus poderia ser feita, alguma outra forma de morte voluntária e substitutiva. Se houvesse esse caminho, poderia ser aberto para que ele pudesse livrar-se da terrível agonia da cruz. Levando tudo isso em consideração, acreditamos que essa interpretação, muito comum, é provavelmente a mais correta e encontra-se em total harmonia com o relato do Getsemane. É difícil acreditar que palavras que são tão semelhantes, João 12, 27 e 28, as passagens do Getsemane supracitadas, pudessem ter o significado inteiramente diferente. A única objeção possível que podemos ver seria que aqui nos versículos 12, 27 e 28, Jesus não acrescenta uma expressão tal como se for possível, Mateus 26, 39, ou se for de acordo com tua vontade, mas não é razoável interpretar 12, 27 e 28 à luz das passagens do Getsemane. Em outras passagens, embora a cláusula condicional não seja acrescentada aqui em 12, 27 e 28, ela não está claramente implícita, conquanto nós o façamos com certa medida de hesitação por causa dos méritos da segunda teoria antes discutida. Mesmo assim, acreditamos que essa quarta explicação tem mais plausibilidade entre todas as outras. Então, se ela for a correta, o significado da passagem é o seguinte: Pai, livra-me desta hora do mais amargo sofrimento na cruz. Mas enquanto ele diz estas palavras, este pensamento está implícito. Se isso for possível e de acordo com a tua santa vontade, pois eu quero fazer tua vontade. Jesus acrescenta: mas para este propósito eu vim a esta hora. A adversativa mais não deve causar surpresa. Ela ocorre frequentemente onde não se espera de imediato encontrá-la. Sua ocorrência é de todo natural na conversação abreviada. Veja a página 238, a igreja toda da oração talvez possa ser parafraseada como segue. E isso também mostra porque a conjunção mais é usada. Pai, livra-me desta hora, se isso for possível e de acordo com a tua vontade, mas não me livres desta hora se isso significar que eu vou perder a colheita espiritual, pois obter esta colheita por meio da morte voluntária é exatamente o propósito da minha vida ao mundo. Portanto, Pai, faze com que, mediante minha obediência perfeita, a tua santa vontade seja para onde for que essa vontade me leve, especialmente em meu sofrimento e minha morte. Teu nome seja glorificado. 28, 29 ao 30. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e novamente o glorificarei. Entretanto, a multidão que estava ali, quando ouviu a voz, ficou dizendo que tinha trovejado. Outros ficaram dizendo
um anjo falou com ele. Jesus respondeu e disse: Não foi por minha causa que esta voz ocorreu, mas por causa de vocês. Jesus tinha pedido ao Pai que glorificasse seu nome, isto é, que o Pai, por meio de sua revelação no Filho, exibisse publicamente o brilho de seus atributos majestosos, a fim de que os homens pudessem atribuir-lhe a honra derivada ao seu nome. O nome do Pai é sua revelação aqui, sua revelação em Cristo. Imediatamente veio uma voz dos céus dizendo: Eu já o glorifiquei e novamente o glorificarei. Por meio de uma voz que vem diretamente dos céus, Marcos 1,11, na Transfiguração, Marcos 9,7, e pelos milagres poderosos que Jesus realizou, o Pai já havia glorificado a si mesmo no Filho. Aqui ele promete que por meio deles e por intermédio de mais humilhações e subsequente exaltação do Filho, ele fará isso novamente. Assim como no caso da experiência de Paulo na entrada para Damasco, aqueles que estavam com ele, embora ouvindo o som, não conseguiram distinguir as palavras, Atos 9,7. Também aqui a multidão ouve um barulho que vem de cima, mas não consegue entender a mensagem. Do mesmo modo, a maioria das pessoas que estavam por ali dizia que tinha sido um trovão. Talvez elas soubessem do que se tratava, mas como os céticos de hoje estivessem tentado dar uma explicação natural a um acontecimento sobrenatural, outras, entretanto, estavam dispostas a admitir que o que ocorrera foi de natureza extraordinária. Estas disseram: Um anjo falou com ele. Jesus respondeu e disse: Não foi por minha causa que esta voz ocorreu, mas por causa de vocês. Esta frase tem causado considerável dificuldade. Uma pergunta que tem sido feita é: não parece que a natureza da mensagem vinda dos céus, que apesar de tudo era uma resposta direta da oração de Cristo, indica que ela foi dita por causa dele, para encorajá-lo, tendo em vista seu iminente sofrimento? Parece razoável que aqui, como em outras passagens em que ocorreram as expressões semelhantes, veja 4:21 e 12:44, o significado é: esta voz não veio exclusivamente por minha causa, mas também por causa de vocês. Outra pergunta que se apresenta, mas que é facilmente respondida, é esta: se a multidão não era capaz sequer de entender as palavras, como se pode dizer que a voz ocorrera por causa dela? A resposta é: o som que vinha de cima, embora não fosse entendido e que veio imediatamente depois da oração, era uma clara indicação de que o Pai ouvira o pedido do Filho, isso é, o pedido de que o Pai glorificasse o Filho. Se alguém ainda recusasse admitir isso, a culpa seria sua. Jesus continua, 31 ao 33. Agora o julgamento deste mundo. Agora o príncipe deste mundo será expulso. 32. E eu, quando eu for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. 33. Isto ele estava dizendo, significando por que tipo de morte estava prestes a morrer. Ao dizer agora, Jesus quis falar de sua descida ao inferno, como se ela já estivesse acontecendo. Quando Jesus morreu na cruz, foi como se o mundo fosse o vitorioso e Cristo o vencido. Foi como se o mundo fosse o vencedor. Interpretamos o termo mundo aqui como representando o povo judeu, que o rejeitou, seus líderes que o condenaram, Judas que o traiu, os soldados que zombaram dele, Pilatos que o sentenciou, em suma toda essa sociedade de seres humanos perversos, alienados de Deus e que tinham o diabo como seu príncipe. Veja a página 92, nota 26, significado 6. Ela julgou Cristo e o lançou fora.
julgou Cristo e o lançou fora. O mundo mal se deu conta de que exatamente por meio dessa ação ele condenou a si mesmo. Como o contexto indica, o termo julgamento é aqui a decisão divina com referência ao mundo. Essa decisão resulta em condenação para o significado de juízo, veja sobre 3, 17, 19. Agora, o príncipe deste mundo será expulso. Esse príncipe ou governador é claramente Satanás. Em outra passagem, o autor do quarto evangelho e do livro do Apocalipse o descreve simbolicamente como sendo o dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas, Apocalipse 12, 3. Também Lucas 4, 6, 2 Coríntios 4, 4, Efésios 2, 2 e 6, 12. Essa expulsão do príncipe deste mundo deve ser explicada à luz da sentença imediatamente seguinte. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. A atração de todos os homens a Cristo é a expulsão do diabo. Ele perde seu poder sobre as nações. Um momento antes, os gregos tinham pedido para ver Jesus. Esse é precisamente o contexto. Esses gregos representavam as nações, eleitos de todas as nações que viriam a aceitar a Cristo pela fé viva, mediante a soberana graça de Deus. Então, por meio da morte de Cristo, o poder de Satanás sobre as nações do mundo é quebrado. Durante a antiga dispensação, essas nações estiveram sob a escravidão a Satanás, embora naturalmente nunca no sentido absoluto do termo. Com a vinda de Jesus ocorre uma mudança tremenda. No Pentecostes e depois dele começamos a ver a reunião da igreja entre todas as nações do mundo, Apocalipse 20.3. Isso é o que Jesus vê com muita clareza quando estes gregos se aproximam dele. Jesus promete atrair todos os homens a si. Todos os homens, no contexto em questão que coloca os gregos perto de Jesus, deve significar homens de todas as nações. Essa ideia é encontrada no quarto evangelho repetidas vezes. A salvação não depende do sangue ou da etnia. 1,13, confira 8, 31 e 59. Jesus é o Salvador não apenas dos judeus, mas também dos samaritanos. Portanto, ele é o Salvador do mundo. 4,42. Ele tem outras ovelhas que não são deste aprisco judeu. Estas outras são do mundo gentílico. 10,16. Ele morrerá não apenas pela nação judaica, mas para que ele possa também reunir os filhos de Deus que estão espalhados pelos outros países. 11,51. Em suma, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 1,29. Jesus atrairá todos os homens a si quando for levantado da terra. E este for levantado foi explicado em conexão com 3,14, veja a página 162 e 163. Por meio de sua crucificação, ressurreição, ascensão e coroação, Jesus atraiu a si mesmo, isto é, a fé eterna nele mesmo, todos os eleitos de Deus de todos os tempos, regiões e nações. Ele os atraiu por meio da sua palavra e de seu Espírito. Essa atividade do Espírito é a recompensa por haver o Filho sido levantado. Dessa obra de atrair pecadores a Cristo, a operação do Espírito Santo no coração, na regeneração, não deve ser excluída. Ela precede até mesmo nossa fé dada por Deus. Veja mais sobre essa atividade de atrair e sobre o significado do termo usado no original, nas páginas 273, 274, a explicação de 6:43 a 44.
Isso ele estava dizendo, significando por que tipo de morte ele estava prestes a morrer. Isso ele dizia com o fim de indicar que ele morreria ao ser levantado na cruz como meio de glória para si e para os eleitos de todas as nações. Versículo 34. Então a multidão lhe respondeu: ouvimos a lei que o Cristo permanece para sempre, como então você diz que o Filho do Homem deve ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? As multidões dos judeus, que até certo ponto conheciam a lei, ficaram surpresas ouvindo Jesus falar da necessidade de ser levantado da lei. Provavelmente aqui interpreta no sentido mais abrangente, isto é, o que hoje chamamos Antigo Testamento. Eles tinham ouvido que Cristo permaneceria para sempre. As passagens que tinham em mente eram provavelmente as seguintes: Salmo 110, 4, Isaías 9, 7, Ezequiel 37, 25, Daniel 7, 14. Eles interpretam essas passagens literalmente como se elas ensinassem que Moisés permaneceria na terra para sempre como rei dos judeus. Eles agora perguntam: como então você diz que o Filho do Homem deve ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? Que tipo de Filho do Homem é ele que, em vez de permanecer conosco para sempre, vai ser tirado de nós? Quem é essa pessoa, o Filho do Homem? Tis estin outus o huios tou anthropou. Algumas vezes se faz a observação de que o evangelista teria cometido um erro ao relatar esta conversa entre Jesus e os judeus. Essa conclusão decorre do fato de que, no contexto imediato, Jesus nunca nem ao menos mencionou o termo Filho do Homem. Ele é descrito como tendo dito: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. Eles responderam: como então você diz que o Filho do Homem deve ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? Afirma-se que a pergunta formulada pelos judeus não pode ter sido levantada pelas palavras de Jesus, mas os críticos estão errados. A multidão mencionada no versículo 34 já está presente no versículo 29 e deve ter estado também no versículo 20. Portanto, apenas alguns poucos minutos antes, essa multidão tinha ouvido Jesus falar sobre o Filho do Homem. O próprio termo ocorre no versículo 23. As pessoas prontamente entendem que, na mente de Jesus, o Filho do Homem eram a mesma pessoa. Isso justifica a forma como sua pergunta é feita. Portanto, quando eles perguntam quem é este Filho do Homem, não querem dizer: por favor, mostre-nos quem é ele, mas sim que tipo de pessoa é este, afinal, este Filho do Homem que, por mais estranho que pareça, deve ser levantado. Está também claro por sua pergunta que eles identificam o real Filho do Homem como eles o conhecem com o Messias. Eles estão conscientes do fato de que Jesus se considera Filho do Homem, isto é, o Cristo, mas estão surpresos com a afirmação que ele acabou de fazer com referência a esse Filho do Homem, ou Cristo, uma afirmação que, segundo eles, está em agudo conflito com o ensino contido na lei. Quem é esse Filho do Homem? Este é o ponto apropriado para uma breve discussão a respeito deste termo. Estatisticamente, o termo ocorre pelo menos 80 vezes nos evangelhos. No quarto evangelho é encontrado 13 vezes, ou 11 vezes, se sua ocorrência controversa em 5:27 e em 9:35 foi excluída. Os casos de seu uso
em João são os seguintes: 1:51, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. 3:13, ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. 3:14, e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve o Filho do Homem ser levantado. 4:5-27, controverso. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim ele concedeu ao Filho também ter vida em si mesmo e lhe deu autoridade para agir como juiz, porque é o Huios Anthropo. Veja as páginas 233 e 234. 6:27, não trabalhem mais pela comida que perece, mas trabalhem pela comida que permanece para a vida eterna, aquela comida que o Filho do Homem lhes dará, pois sobre ele Deus, o Pai, colocou seu selo. Versículo 6, número 6, versículos, aqui é 6:53. Então Jesus lhe disse: muito solenemente lhes asseguro, a menos que vocês comam a carne do Filho do Homem e bebam o seu sangue, vocês não têm vida em si mesmos. 6:62. Então o que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subindo para onde estava antes? 8:28. Então Jesus disse: quando vocês tiverem levantado o Filho do Homem, então vocês saberão que eu sou ele, e que de mim mesmo eu não faço nada, mas falo como o Pai me ensinou. 9:35. Controverso. Jesus ouviu que eles o tinham expulsado e, tendo se encontrado, disse-lhe: você crê no Filho do Homem? 10:23. É chegada a hora em que o Filho do Homem deve ser glorificado. 11:12, 12:34, duas referências. Então a multidão lhe respondeu: ouvimos da lei que o Cristo permanece para sempre. Como então você diz que o Filho do Homem deve ser levantado? Quem é este Filho do Homem? 13:31. Agora o Filho do Homem foi glorificado e Deus foi glorificado nele. Nos evangelhos, com a única exceção de 12:34, o termo o Filho do Homem nunca é usado por alguém a não ser pelo próprio Jesus. É uma autodesignação que ele usava. Esse título com referência a si mesmo fica claro em 6:53, 54 e 8:28 e 9:35, melhor versão. Também em 12:34, à luz do que precede, que é o povo entendia isso como uma referência ao Cristo, já foi indicado. A passagem presente, 12:34, a derivação do termo de Daniel 7:13-14 é dificilmente questionável. Uma comparação entre esta passagem e Mateus 26:64 dificilmente deixa espaço à dúvida honesta sobre o assunto. Não é verdade que como o Filho do Homem em Daniel representa o povo hebreu e que a transferência do título de um corpo coletivo para uma pessoa foi medida pela biografia pós-canônica. Exemplo, o livro de Enoque. Como o Filho do Homem aparece nas nuvens dos céus, mas os santos são encontrados na terra. Veja argumentos, detalhes em GC AEL 10 e em Jung para os títulos veja nota 271. Também no livro de Apocalipse, que emprega a mesma expressão, como Filho do Homem, a referência é muito distante a uma pessoa, isto é, ao Cristo exaltado. Em geral, se põe tanta ênfase no fato de lermos como se isso significasse que a pessoa designada
não fosse realmente o Filho do Homem em pessoa, mas sim uma vaga figura representativa simbólica. Mas essa inferência é incorreta. A figura, como aparece na visão, assemelha-se ao homem pela simples razão de que ela o designa e descreve. A descrição em Daniel se torna o título do Novo Testamento, mas a mesma pessoa é indicada em ambos. Jesus provavelmente usou essa autodesignação a fim de indicar sua natureza celestial e transcendente. Ele é aquele que vem de cima, aquele a quem o julgamento final foi entregue, que virá nas nuvens em glória. Ele é, portanto, de forma alguma o Messias político terreno e nacionalista que os judeus esperavam. Ele não é apenas o rei de Israel, mas o rei dos reis. Ele permanece em conexão com toda a raça humana, sendo o filho do homem. Contudo, ele é o único entre os homens. Ele não é um filho de homem, mas o filho do homem. Como homem, ele trilha o caminho da humilhação. Ele é o homem de dores, mas esse mesmo caminho leva a coroa à glória. Além do mais, essa glória será revelada não só escatologicamente, quando ele vier nas nuvens, mas também retroativamente, por assim dizer, ao longo de toda a vida na terra, por meio de cada ato redentor. Ele é sempre o glorioso Filho do Homem. Especificamente, as passagens citadas mostram no Evangelho de João o Filho do Homem como sendo aquele que desceu dos céus, 3,13, fala a língua de seu Pai Celeste, 8,28, é o elo entre o céu e terra, cumpre uma missão inspirada, sofrimento e morte, por seu povo, 3,14, tem autoridade celestial para atuar como juiz, tanto no presente como no futuro. 5,27, é o próprio pão do céu que o homem deve comer. 6,27 e 53. Da mesma forma, é o objeto da fé. 9,35, e mostra a glória do céu, tanto em seu sofrimento e morte, quanto uma recompensa por este sofrimento e morte. 3,13. Versículo 35 e 36. Então Jesus disse: ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto tem a luz, para que as trevas não os surpreendam.